Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder mais uma vez estar com vocês na prática desse estudo, né? Um pouco assim, o coração já começa a ficar pesaroso, que já estamos chegando nos apontamentos finais de Paulo a respeito da carta, né, de Paulo aos Filipenses. Realmente foi um estudo muito bom, espero que os irmãos estejam gostando tanto quanto eu. Vamos orar. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 3, versículos de 12 a 16. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo e pedindo a Ele que esteja conosco, nos guiando, nos dirigindo em tudo aquilo que estaremos estudando. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa, podermos estar estudando a Tua Palavra, Senhor, mais uma vez. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, fale, Senhor, conosco por meio da Tua Palavra, fale conosco por meio da explanação, fala, Senhor, conosco aquilo que dependemos ouvir de Ti, aquilo que precisamos, ó Deus, ter em nossas vidas transformado, aquilo que precisamos, ó Deus, amadurecer, aquilo que precisamos crescer espiritualmente falando. Senhor, que isso que esse conteúdo que estaremos estudando, que ele entre em nossas mentes e em nossos corações e realmente, Senhor, faça mudança, que haja uma mudança, ó Deus, na nossa forma de ser, no nosso modo de agir. Que possamos buscar cada dia mais, ó Deus, alcançar a estatura do varão perfeito, que prossigamos, ó Deus, nessa busca contínua do aperfeiçoamento, da santificação. É o que nós te pedimos, desejosos, Senhor, de que aconteça em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Passamos a leitura, irmãos, do texto de Paulo, que está registrado na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 16. Paulo vai falar o seguinte: a soberana vocação. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Na verdade, Paulo está dando continuidade aqui quando ele diz, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido. Paulo está se relacionando ao versículo 11, quando ele fala aqui, não é? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí ele continua, não que eu já o tenha recebido ou já o tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. É muito interessante, irmãos, esse capítulo 3 e a carta toda em si. A gente vê que no capítulo 1, Paulo vai falar sobre o relacionamento com Deus, que para ele o viver é Cristo. As coisas externas, né, elas não podem afetar a vida de Paulo. Por isso, Paulo, ele diz que ele se regozija em Deus, que ele segue se regozijando em Deus, porque aquilo que é externo não alcança mais Paulo, porque Paulo sabe que o que é externo é temporal e ele busca as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus. E Paulo vai dizer, para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. Porque aqui ele sabe que ele está cercado pelo pecado. Mas Paulo vai dizer, irmãos, eu sei que eu ainda tenho um trabalho para fazer com vocês e que por isso eu devo continuar aqui, mas eu quero continuar servindo a Deus. Então, em tese, o capítulo 1, a gente poderia dizer que, para mim, o viver é Cristo. Seria o resumo desse capítulo 1. No capítulo 2, Paulo vai falar que se
Em primeiro lugar está o servir a Cristo. Em segundo lugar, o que acontece? É o servir ao próximo. Então, Paulo vai dizer que buscar o outro, não é? Olhar o outro como sendo superior a nós mesmos. É essa a forma de lidar, porque a gente, nesse capítulo 2, Paulo vai tratar de algumas questões que estão acontecendo ali na igreja e vai ser necessário Paulo colocar isso de forma bem clara. Então, em primeiro lugar está Cristo, em segundo lugar está o outro. E em terceiro lugar, Paulo vai falar de si. Então, a gente vai ver que Paulo, aqui no capítulo 3, nos primeiros versículos, né, de 2 até o versículo 11, Paulo vai falar da sua vida passada. Paulo, então, ele vai dizer aquilo que ele considerava como sendo lucro, aquilo que Paulo considerava como sendo importante na vida dele, ser hebreu de hebreu, pertencer à tribo de Benjamim, ser fariseu, perseguir os crentes, isso tudo na vida passada de Paulo era importante, mas Paulo vai dizer, isso tudo para mim é lixo, desde o momento em que eu aceitei Cristo como meu Salvador. Os versículos 12, 13 e 14, Paulo fala da sua vida atual. Então, o passado para Paulo, não, né, esse passado registrado aqui no capítulo 3, Paulo refuta como sendo realmente coisas que podem ser descartadas, como sendo lixo, e Paulo vai dizer que agora a vida atual de Paulo é o quê? É perseguir, é viver buscando o aperfeiçoamento cristão. Paulo vai dizendo, olha, eu me converti e a partir de então eu busco o aperfeiçoamento, e é isso que está registrado aqui nesse versículo, quando Paulo vai dizer, olha, não que eu tenha recebido o quê? A perfeição, ou que já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No grego, aqui tem um jogo de palavras que na tradução não aparece, mas é como se Paulo estivesse dizendo assim, não que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para obter aquilo para o qual também fui obtido. Ou seja, Cristo obteve Paulo, Cristo alcançou Paulo. E agora, Paulo ele reconhece que ele ainda não alcançou aquilo, a perfeição, mas ele prossegue buscando essa perfeição. Isso, irmãos, fala muito à igreja. Porque nesses 4 versículos, né, de 12 a 16 que estaremos estudando hoje, a gente vai ver os versículos 12, 13 e 14, Paulo vai afirmar 2 vezes que ele ainda não alcançou a perfeição. Tá? E os versículos 15 e 16, Paulo vai fazer uma exortação àqueles irmãos a respeito desse assunto. É muito interessante porque quem está escrevendo a carta, irmãos, é o apóstolo Paulo. E se alguém poderia se arvorar de dizer que conquistou ou que alcançou algum mérito ou algum patamar na vida cristã, esse alguém seria Paulo. E, no entanto, Paulo aqui ele vai dizer 2 vezes, não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Isso no versículo 12. Versículo 13, Paulo vai dizer, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Então, Paulo está falando aqui 2 vezes que ele não alcançou a perfeição. É interessante, eu já falei isso em outra aula, mas a gente vê que Paulo também, ele vai dizer... Quando, lá em suas viagens para Coríntios, Paulo vai dizer, eu sou o menor de todos os santos,
Depois, quando Paulo está preso, ele vai escrever: eu sou o menor de todos os apóstolos. E quando Paulo está para ir para o martírio, ele vai dizer: eu sou o maior de todos os pecadores. Essa é a forma como o apóstolo Paulo se via. E isso, irmãos, é muito importante para nós, enquanto cristãos, aceitarmos essa exortação do apóstolo quanto à nossa postura, muitas das vezes, frente às outras pessoas. Às vezes, irmãos, nós nos colocamos num patamar inatingível. Inatingível. É tanta santidade, é tanta perfeição entre aqueles que vão exortar um irmão ou que vão tratar de determinada questão de disciplina. Eu não estou, e os irmãos verão na próxima aula, falando que temos que ser liberais e aceitar tudo dentro de nossa igreja. Não é isso que eu estou falando. Mas na carta aos Filipenses, nós vemos as duas, podemos dizer que as duas maiores heresias no que concerne a salvação, a doutrina da salvação. Eu estou falando de heresia no que concerne a doutrina de salvação. Existem diversas outras heresias, mas no tangente à salvação, você vai ter a heresia dos judaizantes e você vai ter a heresia daqueles que eram chamados como os libertinos, que era aquele que aceitava tudo. Então, isso eu venho tentando tratar com os irmãos ao longo do estudo desta carta, porque muitas das vezes, irmãos, nós vivemos assim, no extremo. Ou o extremo dos judaizantes, que o que os judaizantes diziam? Que a salvação ela seria obtida por meio das obras da lei. Então, que se você cumprisse as obras da lei, você alcançaria a salvação. E com isso você tira de Cristo o valor do sacrifício de Cristo na cruz. Porque de acordo com as minhas obras, eu alcanço a salvação. Então, isso dá esse status, né, de santidade, esse status. E daí a gente vê surgir o que Paulo disse que ele era, fariseu. Não é? E o que eram os fariseus? Eles surgiram, era um segmento dentro do judaísmo que queria evitar que a cultura grega, o helenismo, entrasse dentro do judaísmo. Então, dali surge o fariseu, o farisaísmo. Eles surgiram como os guardiões da lei. Aquelas pessoas que queriam batalhar, labutar para que a lei fosse seguida e ela não fosse deixada de lado, não fosse substituída pelo modismo do costume grego que estava invadindo ali, da cultura grega. Então, daí surge o farisaísmo. E é interessante, Paulo vai dizer, olha, eu era um fariseu. O farisaísmo em si, irmãos, o fariseu em si não é o problema. O problema é quando ele tira o mérito de Cristo e ele coloca ali dentro da prática religiosa. Aí é que está o problema. E essa questão, essa heresia com relação à salvação, ela continua presente dentro de nossas igrejas. Nós continuamos, irmãos, com essas duas questões dentro de nossas igrejas sendo trabalhadas e ainda não conseguimos alcançar o equilíbrio entre nem ser liberal, perniciosos e nem sermos aquelas pessoas que excluem. Até pouco tempo atrás, a pessoa cometeu determinada coisa, ela era excluída da igreja. Esse era o termo utilizado. Hoje a gente diz que foi afastado. O problema, irmãos, não está nem na exclusão, nem no afastamento. O problema está em que nós abandonamos essas pessoas.
Não está no fato, irmãos, de se ter um nomezinho lá dizendo, fulano, alguém propôs, alguém apoiou que essa pessoa seja excluída. Isso aí é o de menos. A questão real é que nós não só excluímos, mas nós nos afastamos. Se aconteceu determinada coisa, fulana se separou, ninguém mais quer conversar com aquela fulana, ninguém mais quer que a filha lide com o filho de cicrano porque a pessoa engravidou. Então é como se ela virasse um péssimo exemplo para todos os outros. Ao invés de nós acolhermos, quando eu digo acolher, eu não estou dizendo dar apoio ao pecado. Porque o que nós fazemos, irmãos, eu lembro de... Olha, deve ter sido lá pelo ano 2000, por aí. Eu lembro da revista sobre o estudo, revista da Juerp, ainda tínhamos a Juerp, primeira e segunda carta de Coríntios, o estudo da revista, e o autor falava lá, ele escreveu lá na lição, que nós somos o único exército que abandona o soldado ferido. A igreja é o único exército que abandona o soldado ferido, porque quando ele comete o pecado, quando ele cai em alguma situação de pecado, nós damos as costas para ele. Nós tiramos ele do nosso meio e damos as costas para ele. E algumas vezes passa na rua e sequer cumprimenta aquela pessoa. Como se eu não fosse pecadora. Como se eu não fosse. E aí é o que Paulo está dizendo aqui, olha. Vocês não considerem que o que eu falei acima é porque eu já me sinto perfeito. Não. Né? Não é que eu tenha recebido, já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A vida atual de Paulo é essa, prosseguir buscando a perfeição, prosseguir buscando conquistar a estatura do varão perfeito. E quando Paulo usa aqui o prossigo, não é? Quando ele bota aqui, olha, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Esse prossigo aqui, quando a gente lê lá no capítulo 3, versículo 6, a gente vai ler: quanto ao zelo perseguidor da igreja. É o mesmo verbo que Paulo ele utiliza aqui no versículo 6 para se identificar como um perseguidor zeloso, que ele se considerava um fariseu zeloso, e por isso ele perseguia a igreja. Ele perseguia a igreja porque ele achava que ele estava certo, estava fazendo aquilo para o qual Deus o havia chamado, por isso ele perseguia. E agora Paulo vai dizer que ele persegue com o mesmo vigor, com o mesmo afinco, buscar a perfeição. Ele persegue a perfeição. E ele vai repetir no versículo 3: irmãos, quanto a mim, não julgo ao ver alcançado. Eu não julgo que eu já alcancei essa perfeição. Eu não considero que eu tenha alcançado. Essa autoanálise é tão importante, não é, irmãos, para nós fazermos, sabe? Aquela busca daquilo que eu posso melhorar, daquilo em que eu posso crescer. Irmãos, é tão bonito quando a gente vê alguém se desenvolvendo na esfera espiritual, a pessoa que ficava ali e que vivia na dependência de um outro para orar, e quando você percebe que aquela pessoa está crescendo, que ela está evoluindo, ela está se envolvendo na obra, ela já não fica mastigada, incomodada com qualquer coisinha, com algum olhar virado para ela, ou alguma palavra
dúbia, que ela não entendeu direito, aí a pessoa já se fere e se afasta, e aí você tem que ir buscar aquela pessoa. Quando você vê que ela já está se desenvolvendo a ponto de olhar para essas questões e ir adiante. Por quê? Porque o alvo dela é Cristo. E é isso que Paulo está falando aqui, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avançando para as que diante de mim estão. Coisa linda, né? Paulo, ele faz um jogo de palavras que realmente, assim, é uma coisa maravilhosa de estarmos estudando. Quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, irmãos, quanto a mim, eu não julgo já ter alcançado a perfeição, mas o meu alvo, o meu foco, sabe, a minha vida está dirigida para alcançar essa perfeição. É dessa forma que eu vivo, é isso que eu vivo. Por isso, Paulo vai dizer no capítulo 1, para mim o viver é Cristo. Por quê? Porque para ele o importante realmente era buscar essa perfeição. Ainda que ele soubesse que em terra ele não alcançaria essa perfeição, porque essa perfeição, irmãos, nós só alcançaremos na ressurreição dos mortos. Mas a nossa vida, porque eu não vou alcançar aqui na terra, não quer dizer que eu não tenha que lutar para melhorar cada vez mais. E Paulo é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, não tem lá aquela passagem que Jesus diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se você tem lá o arado na sua frente e você se desviar para olhar para o lado ou para olhar para trás, o que vai acontecer com o arado? Ele vai sair da linha. Uma costureira que está ali fazendo uma bainha, ela está seguindo. Se ela se distrair com qualquer coisa, o que ela faz? Ela vai entrar com a costura por dentro da roupa. Um pedreiro que esteja construindo uma parede, uma alvenaria, se ele não prestar atenção, o que acontece? Ele vai desviar. E é interessante porque numa obra a gente vê, saiu ali, sabe, 5 centímetros, saiu 2 centímetros, saiu milímetros, mas quando você chega numa determinada extensão, quando você vai olhar toda a metragem linear, você viu como que aquela parede está torta, como que ela se desviou. E isso é uma lição importantíssima para nós, é o foco. Nós precisamos ter foco. Nós precisamos, irmãos, estar direcionados para aquilo que é importante. E aí nós temos também o exemplo de Marta, quando Jesus diz para Marta, 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 você está tão afadigada, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu ouvir a Cristo, Maria escolheu a melhor parte. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes dentro da igreja, quando eu estava estudando, planejando essa aula, eu fiquei pensando, quantas vezes na igreja nós usamos o momento do culto para fazer reuniões, para tratar de acampamento, para tratar de retiro, para tratar de congresso, para tratar de cantina, para tratar de qualquer outro assunto que não seja aquilo para o qual nós viemos na igreja, que é prestar um culto a Deus. Quantas vezes nós nos desviamos da atividade? Qual é o alvo principal da igreja, irmãos? Ganhar almas para Cristo. E aí você pega o que é o objetivo, o alvo principal da igreja, que é ganhar almas para Cristo, e você compara com a agenda da igreja, com as atividades que estão sendo propostas para a igreja. E aí você vê que muitas das vezes não existe compatibilidade. Porque as nossas atividades, elas estão mais voltadas para a nossa confraternização, para a nossa comunhão, e não para ganhar almas para Cristo.
Então, Paulo ele está dizendo aqui: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avançando para as que diante de mim estão. Paulo aqui, ele usa, irmãos, também o exemplo aqui a gente pode usar, ele usa o exemplo das Olimpíadas, não é? Dos esportes que eram praticados naquela época, e a gente vê aqui a questão do arqueiro, não é? Se o arqueiro ele se desvia do alvo, se ele se distrair com uma mosca que passe, no momento de lançar a flecha, ele perde completamente o alvo. O corredor, se ele se distrai no momento de correr, ele sai da raia dele e ele vai parar dentro da raia do outro corredor e ele aí perde. Então, essa questão do foco, nós precisamos ter ali, seguir, pegar aquele rumo e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Não permitir que nada venha nos interferir ali naquilo que temos planejado. E ele continua: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, mais uma vez, ele usa a questão aqui dos jogos, não é? Usando como exemplo, porque ele vai falar: prossigo para o alvo, mais uma vez lembrando ali a questão do arqueiro com a flecha, né? O alvo, eu prossigo para o alvo, eu tenho meu alvo, eu tenho a minha meta, eu tenho o meu objetivo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa soberana vocação, ele está dizendo aqui, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Que vocação é essa? Deus nos elegeu, irmãos. Ele mesmo nos elegeu. A vocação, Paulo está dizendo aqui, não é dele, não é algo que ele tenha escolhido ou feito, mas a vocação de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. E agora Paulo vai fazer duas exortações. Agora Paulo vai fazer uma exortação no versículo 15 e no versículo 16. Paulo vai dizer: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Parece que Paulo está entrando em contradição, não é, irmãos? Mas ele não está entrando em contradição, não. Ele está sendo realmente irônico, não é? Ele está aqui usando de uma ironia, porque ele vai dizer: olha, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Depois, no versículo 13, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado essa perfeição. E agora Paulo diz: todos, pois, que somos perfeitos, porque ali naquela igreja havia um grupo de pessoas que estavam se achando perfeitas. Estavam se achando, assim, os próprios descendentes da linhagem de Abraão. Será que dentro da nossa igreja nós temos descendentes da linhagem de Abraão? Nós temos aqueles seres perfeitos, intocados? E Paulo aqui, ele usa de uma ironia, ele diz: olha, se vocês, já que nós todos, não é que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Que sentimento? O sentimento de buscar a perfeição, porque na verdade ninguém alcançou essa perfeição ainda. E ele vai dizer: e se porventura pensais de outro modo, se porventura você acha que eu estou errado, é o que Paulo está dizendo. Se você acha que você já alcançou de fato a perfeição, se você não considera como eu que precisa buscar a perfeição, se você não considera como eu que precisa esquecer as coisas que para trás ficam, aí Paulo diz: também isto Deus vos esclarecerá. Aqui é como se Paulo dissesse assim: olha,
Todos, pois, que somos perfeitos, ele desce aquela risadinha, né? Imagina o Paulo escrevendo aqui, ele daria aquela risada de deboche, né? Porque ele já veio de cima dizendo que ele não era perfeito, então ele diria: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, o de buscar a perfeição, porque somos imperfeitos. Mas se você não concorda com aquilo que eu estou dizendo, se você pensa de outro modo, Deus vos esclareça. Paulo está dizendo: eu vou jogar a toalha. Então, agora que Deus explique para vocês essa questão. Que Deus vos esclareça. Porque ele usou aqui todo o argumento dele. A maior marca, irmãos, do que é, daquele que é perfeito, daquele que busca a estatura do varão perfeito, aquele que busca a santificação, é saber que ele é imperfeito. É saber que ele não vai alcançar essa estatura aqui na terra. E Paulo continua: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O Steve Lawson, no seu livro Filipenses para você, ele conta a experiência de um seminário que resolveu aplicar um questionário em seus ex-alunos, que agora eram pastores, missionários ou obreiros em igrejas. O questionário pediu para os ex-alunos para identificarem a área em que gostariam de ter recebido melhor instrução. Depois de 3 ou 4 anos de intensos estudos sobre línguas originais, teologia sistemática, exposição bíblica, história da igreja e muito mais, qual era a área em que eles se sentiam mais despreparados? O resultado da pesquisa entre os graduados no seminário, agora no pastorado, foi surpreendente, talvez até chocante. A resposta mais repetida foi: como eu vivo a vida cristã. Então, esse texto aqui, que estamos estudando hoje, irmãos, ele é muito importante, porque Paulo está justo falando a respeito de como viver a vida cristã. Deus nos chama para a perfeição. Nós sabemos que aqui nós não alcançaremos essa perfeição, mas devemos seguir buscando a perfeição. Devemos seguir buscando constantemente a perfeição. Do momento que eu começo a achar que eu estou perfeita, irmãos, é porque eu estou imperfeita. Porque Paulo, ele dizia: eu sou o menor de todos os santos, o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. Do momento que eu começo a ouvir o sermão e achar que ele se aplica a A ou B, mas não se aplica a mim, e isso não é uma coisa muito interessante? Não acontece, irmãos? Não acontece nas melhores famílias de estarmos sempre achando que algo serve mais para fulano do que para mim? Faz mais sentido aí estar falando para ele precisava estar aqui hoje. E a palavra estava ali sendo falada para mim. Então, e outro ponto que eu achei muito interessante e que eu acabei passando batida aqui é quando Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se Paulo fosse ficar colocando, irmãos, na cabeça dele tudo aquilo que ele havia feito quando ele era um judeu, quando ele praticava o judaísmo, ele não conseguiria viver bem o cristianismo, porque haveria todo um sentimento de culpa, todo um remorso. Paulo era um perseguidor, Paulo esteve ali durante o apedrejamento de Estevão. Então, se Paulo fosse passar a vida olhando para o que ele fez no passado, Paulo não conseguiria seguir para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E isso fala muito também às igrejas, porque a gente vê que muitas das vezes a gente dá mais ênfase para aquilo que a pessoa foi,
A gente teve uma época que era muito comum a questão dos testemunhos dentro da igreja. Então, a pessoa vinha, ela falava durante 1 hora e meia sobre todas a devassidão que tinha sido a sua vida, e depois, lá em 1 minuto, ele dizia que ele tinha se convertido e que agora ele era uma nova criatura. Mas toda a ênfase estava naquilo que ele havia feito no passado. Então, nós precisamos deixar as coisas que para trás ficam e buscar o alvo. Então, eu disse, o capítulo 3 ele está dividido entre aquilo que Paulo foi. Paulo diz ali, olha, tudo que eu fui, eu refuto, eu computo como sendo lixo, como sendo nada na minha vida. Eu vivo hoje buscando o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele tem a expectativa da vida futura, que ele vai falar também, quando ele, então, ele vai poder viver ali, não é, de modo a alcançar a ressurreição dentre os mortos, vivendo ali uma vida já inculpável diante de Deus. Irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que os irmãos leiam e meditem novamente nesse texto. Espero que ela realmente possa falar ao coração dos irmãos como ela tem falado ao meu coração. E no próximo sábado nós estaremos estudando sobre a outra. Eu disse que com relação à doutrina da salvação, nós temos 2 tipos de heresias. De heresia, que é a dos judaizantes, que são justa essa questão de achar que a obra, quando eu cumpro as obras da lei, então eu tô buscando, é necessário isso para que eu seja salvo. E você tem a outra heresia, que é a heresia dos libertinos. A heresia dos libertinos partia para o outro lado, aonde eu não preciso de obra nenhuma. A salvação não se dá por meio de obras, mas são necessárias as obras para comprovar, irmãos, que realmente nós mudamos, nós fomos salvos, fomos alcançados por Deus. Ela não salva, mas ela é uma forma do mundo poder ver aquilo que Deus está realizando em minha vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, no próximo sábado, estaremos tratando sobre essa outra heresia. Amém.